Eu vivi por 24 anos mergulhado nas trevas. Desde criança, fui entregue ao ocultismo pela minha própria família. Para muita gente isso parece loucura, mas essa é a minha verdade. Não foi uma escolha. Foi um destino imposto desde o ventre. Cresci no meio de rituais, pactos, sangue e sombras. Eu era só um menino quando fui apresentado à manipulação espiritual. Me ensinaram a sair do meu corpo, a invadir casas espiritualmente, a causar doenças, confusões, vícios, tudo no mundo espiritual, tudo sem que ninguém percebesse. E sabe o que mais me assustava? Não era o que eu fazia, era o fato de eu achar que estava no controle. Eu me sentia poderoso, intocável, mas por dentro eu era escravo, uma alma acorrentada. As pessoas imaginam que batalhas espirituais são como nos filmes. Olhos virando, gente gritando, vozes assustadoras. Mas não é assim que o inimigo trabalha. Na maioria das vezes ele age no silêncio, de forma muito sutil. Ele vai mexendo em áreas pequenas da sua vida. Vai bagunçando seus pensamentos, seu sono, seu humor. Você começa a se afastar das pessoas, a se sentir cansado demais para orar. Começa a duvidar de Deus. E nem percebe que está sob ataque. Esse é o método preferido dele. A decepção. O engano. Ele quer passar despercebido. Porque se ele se mostrasse claramente, se revelasse quem realmente é, você correria para os pés de Jesus imediatamente. Então ele se esconde. Ele usa máscaras. Ele entra disfarçado em pensamentos, hábitos, influências. E enquanto você pensa que está tudo bem, sua fé vai sendo minada. E quando você percebe, já se distanciou da presença, já deixou brechas, já está enfraquecido. E enfraquecido você vira alvo fácil. E tudo isso começou a ruir na minha vida numa madrugada. Eram 3 horas da manhã, eu me lembro como se fosse agora. Eu estava no meu quarto, mas meu espírito foi levado. Eu tive uma visão clara. Não era um sonho, era real. Eu vi Jesus. Mas não foi aquele encontro romântico que muita gente imagina, foi confronto. Foi como se toda a minha vida passasse diante de mim. Eu vi o inferno. Eu senti o peso das almas que estavam presas por minha causa. Eu senti a minha condenação. E ao mesmo tempo, eu vi a mão dele estendida. Como quem diz, ainda há chance. Aquilo quebrou tudo dentro de mim. Eu me desesperei. Eu chorei como uma criança. Eu me rendi. Ali começou minha libertação. Rompi pactos, quebrei alianças, me afastei de tudo e comecei uma nova vida com Deus. Mas entenda, o inimigo não desistiu de mim. E é sobre isso que eu quero te alertar. O inimigo não persegue qualquer um. Ele foca nos escolhidos. Ele identifica a luz antes mesmo da pessoa saber que carrega essa luz. Tem gente que desde criança sofre ataque atrás de ataque, trauma atrás de trauma. E não entende por quê. Eu vou te dizer por quê. Porque você tem um chamado. Você tem um propósito. E o inferno sabe disso. Antes mesmo de você se levantar, o inimigo já tentou te abortar espiritualmente. Ele tentou apagar sua identidade, confundir seus sentimentos, te colocar em relacionamentos destrutivos, te prender em vícios, te amarrar em crenças falsas. Tudo para que você nunca descubra quem você é em Deus. Porque se você descobrir, ele perde. Você acha mesmo que é coincidência tanta luta? Tanta resistência na sua vida espiritual? Tanta guerra na mente, no emocional, no ambiente ao seu redor? Não é. É perseguição espiritual. Mas é porque você é alvo. Você foi escolhido. O inimigo viu a sua luz. Ele sabe que se você despertar, você vai ser uma ameaça. E se você não reconhece que está sendo atacado, como vai lutar? Como vai se posicionar? Essa é a estratégia dele. Manter você cego. Porque quem não vê, não reage. Quem não entende, não ora. Quem não discerne, não resiste. E é assim que ele rouba chamados, aborta ministérios, destrói famílias, paralisa dons. Mas hoje Deus está abrindo seus olhos. Porque a partir do momento que você entende a guerra, você começa a lutar diferente. Você começa a vigiar. Você começa a orar na madrugada. Você começa a fechar brechas. Você começa a jejuar com propósito. Você começa a discernir o que é apenas cansaço e o que é batalha espiritual disfarçada. Você foi chamado. E quanto maior o chamado, maior a guerra. Mas também maior a graça, maior a autoridade, maior o respaldo do céu. O inferno pode até tentar, mas se você se levantar, se você permanecer, se você se posicionar em Cristo, nenhuma arma forjada vai prosperar. Porque quem te escolheu foi Deus. Depois que me converti, passei a entender ainda mais do mundo espiritual.
Não que eu seja melhor do que ninguém, longe disso. Mas quando você já esteve dos dois lados, quando você viu com os próprios olhos como o inferno trabalha, isso te dá uma certa vantagem de vivência. Não é vantagem espiritual, não. É só experiência de quem já esteve do outro lado da guerra. Eu posso falar do que eu vivi, do que eu vi, do que eu mesmo fiz. E uma coisa que eu aprendi é que nas trevas, os ataques nunca são aleatórios. Enquanto eu servia nas profundezas do ocultismo, era muito claro pra gente quem era o alvo. Era como se uma luz brilhasse em cima de certas pessoas. E quem eram essas pessoas? Pastores. Esposas de pastores. Pessoas com influência. Gente que tinha chamado para liderar, para ensinar, para governar, para despertar outros. E ali, nos bastidores espirituais, a ordem era clara. Derrubem esses. Confundam. Envergonhem. Destruam suas casas, seus filhos, seus ministérios. Eu trabalhei com bruxaria de alto escalão. Então posso te afirmar, sem medo de errar, isso existe em lugares que você nem imagina. Mas às vezes você pode se achar um nada e dizer, ele vai se preocupar com um nada como eu? E eu te digo, irmãos, é no meio do nada que encontramos as joias mais raras. Você pode se sentir um nada hoje, mas Deus já escreveu seu destino. Satanás não sabe do seu destino. Ele não é onisciente e nem onipresente, muito menos onipotente. Só há um Deus que carrega essas forças e ele se chama Jesus Cristo, um só com Deus. Mas você pode perguntar, ok, mas se ele não sabe meu destino, e hoje eu sou nada, por que ele vai se preocupar comigo? Irmão, ele não é bobo, ele é treinado em comportamentos, ele sonda, ele vigia suas palavras, suas lágrimas. Quantas vezes em seus momentos de dor, você gritou, Deus me tira daqui, Deus me ajuda. Ele sabe que se você se render de verdade, você enxerga a grandeza de Deus. Satanás ataca por todos os lados, mas é estratégico. Ele estuda, ele observa. Os demônios se aproveitam das brechas, e quando identificam alguém com um chamado, eles atacam com força. E aí vem a pergunta, mas como eu sei se tenho um chamado? Irmão, se você nasceu, você tem. Você não foi um erro. Você foi escolhido antes de sair do ventre da sua mãe. O céu já te conhecia. Agora, ser escolhido é uma coisa. Atender ao chamado é outra. E é aí que muitos se perdem. Porque nem todos os escolhidos atendem, e o inferno trabalha pesado para isso. Para te distrair, te ferir, te afastar. É tudo um projeto dele. Tudo pensado para te desviar do que Deus te chamou para ser. E é por isso, irmãos, que eu vou te ensinar algo que vai identificar agora o seu propósito. Examine sua consciência. Se pergunte com sinceridade. Você vive algo que por mais que pareça bom, por mais que diga que ama, no fundo deixa um vazio? Parece que nada preenche. Tem dias que você até se sente bem, mas no silêncio da madrugada, vem aquele aperto, aquele pensamento. Não era para eu estar vivendo isso. Você tem amigos? Pessoas que te ouvem? Que seguem o que você fala? Talvez você nem perceba, mas você tem uma influência sobre elas. Se você diz, vamos, elas vão. Se você aconselha, elas escutam. Isso já é sinal de liderança. Agora me diga, você está no mundo errado? Envolvido com droga, pecado, adultério, e sabe que é errado, mas não consegue sair? De vez em quando passa por sua cabeça. E se eu saísse disso? Como seria minha vida? E se eu me entregasse para Jesus? Será que eu aguentaria? Será que daria conta? Você é mãe, mas sente que poderia ser uma mãe melhor? Um pai que ama os filhos, mas sente que poderia ser mais presente? Um filho que até respeita os pais, mas vive como se não tivesse direção? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, você já tem sua resposta. Esse é o seu chamado gritando aí dentro. Mas o problema é que a carne não deixa. E é aí que o diabo opera. Não. Ele não tem poder. Entenda isso. Ele não pode tocar em você sem autorização. Mas ele age nas brechas. Ele age através da carne. Ele se aproveita da sua falta de força. E enquanto você estiver apegado ao prazer momentâneo de uma vida errada, ele vai usar isso para abortar o seu chamado. Ele vai te manter distraído, enfraquecido, cheio de dúvidas e sem reação. E por isso tantos ataques vêm. Porque você é chamado, mas ainda não se posicionou. Agora que você já identificou que tem um chamado, para, respira e presta atenção na sua vida. Olha ao seu redor. Começa a observar o que tem acontecido com você nos últimos tempos. Porque quando o inferno percebe que você está se aproximando da verdade, ele não fica parado. Ele age. E age com força.
E o que eu vou te falar agora pode ser exatamente o que você está vivendo. E talvez você nem tinha percebido que era ataque espiritual. Sabe quando parece que tudo desmorona de uma vez? Você perde o emprego, alguém da família fica doente, uma dívida aparece do nada, acontece um acidente, vem uma notícia ruim atrás da outra. E aí você se pergunta, mas por que tudo isso ao mesmo tempo? Isso não é coincidência. É ataque em cadeia. O objetivo é simples: te afogar. Te fazer tirar os olhos de Jesus como Pedro fez quando andava sobre as águas. Ele só afundou quando olhou para o vento, para o problema, e esqueceu que era Jesus que sustentava ele. É exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer sobrecarregar sua mente, seus sentimentos, suas emoções, para você parar de olhar para Deus e começar a se perguntar se ele te esqueceu. Mas ele não esqueceu. O que está acontecendo é guerra espiritual. E quando você começa a resistir, começa a pensar em mudança, adivinha o que acontece? Coisas do passado voltam. Aquelas amizades que você já tinha deixado, aquele vício que você já tinha vencido, aquela tentação que parecia enterrada, tudo reaparece. Como se o inferno dissesse: você vai mesmo me deixar? Então toma aqui o que você mais gostava. O diabo tenta te atrair de volta para o velho estilo de vida. É a mesma estratégia da parábola do semeador, quando Jesus fala da semente que foi sufocada pelos espinhos. As preocupações da vida, os prazeres momentâneos, as distrações. Tudo isso sufoca o que Deus já plantou em você. E tem mais. Quando a guerra aperta, uma das primeiras coisas que o inimigo tenta fazer é te isolar. Você começa a se afastar da igreja. Começa a achar que ninguém te entende, que os irmãos são todos falsos, que você precisa de um tempo sozinho, que Deus vai te ouvir do mesmo jeito em casa. E é nesse isolamento que ele age, porque a Bíblia é clara: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali o Senhor está. Existe poder na comunhão. E o inferno sabe disso. Então ele vai te puxar para longe de todo mundo que pode te levantar. Ele te quer sozinho, porque sozinho você é mais vulnerável. E quando você percebe, até orar fica difícil. A oração que antes era um momento de alívio, começa a pesar. Você não sente vontade. Quando ora, parece que as palavras batem no teto e voltam. Parece que Deus se calou. Mas deixa eu te contar um segredo. É nesse momento que você mais precisa orar. Mesmo sem vontade. Mesmo chorando. Mesmo cansado. Porque o inimigo ataca forte a oração. Justamente porque ela é a sua arma mais poderosa. Foi o próprio Jesus quem disse: essa casta só sai com jejum e oração. Não é só com conversa bonita, nem com música gospel no fone. É jejum. É renúncia. É guerra no espírito. E nessa guerra, vem um outro inimigo cruel. A opressão emocional. Aquele desânimo que te deixa sem forças. Aquela sensação de inutilidade. Aquela tristeza sem motivo. A voz na sua mente dizendo que você não serve para nada, que ninguém se importa, que você é um peso. Isso não é só tristeza. É opressão. É o inimigo tentando te fazer desistir. Paulo passou por isso e ainda assim declarou: somos abatidos, mas não destruídos. Então, não se deixe levar por esse sentimento. Ele mente. A verdade é que você é precioso para Deus, mesmo quando não sente. E os pensamentos? Nossa, como eles se tornam uma batalha. É como se a sua mente virasse um campo de guerra. Dúvidas, medos, pensamentos sujos, confusos. Você começa a se perguntar se Deus existe, se Ele ainda te ouve, se você está louco. O inimigo planta mentiras. Ele distorce tudo. Ele tenta deturpar a verdade. Por isso a palavra manda levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não é aceitar tudo que passa na sua cabeça. É filtrar. É resistir. É declarar: eu sei quem sou. Eu sei quem me chamou. E mesmo quando parece que está tudo bem, vem aquele sentimento de vazio, de frustração, de comparação. Você olha para a vida dos outros e sente que a sua está parada, que nada dá certo, que você é invisível. Essa inquietação constante, esse descontentamento, tudo isso também é ataque. O inimigo quer que você sinta que sua vida não tem valor, que o chamado de Deus não vale a pena, que você está atrasado, perdido, sem rumo. Mas deixa eu te dizer, o tempo de Deus é diferente. Ele não está atrasado. Ele está te preparando. E por fim, ele tenta atacar onde mais dói. Nos relacionamentos. Dentro da sua casa, entre seus amigos, dentro da própria igreja. Discussões que começam por bobagem viram brigas sérias. Mal-entendidos se tornam mágoas. Palavras ferem. A paz se quebra. O inimigo quer destruir sua base.
Ele sabe que se quebrar a unidade, ele enfraquece a missão. Ele divide para paralisar. E muitos caem nessa armadilha, achando que é só um problema emocional ou de personalidade. Mas não é. É guerra espiritual. Tudo isso que eu falei, irmão, talvez esteja acontecendo aí na sua vida agora mesmo, mas você não estava entendendo o que era. Agora você sabe. Isso é porque você é chamado, e o inferno não vai descansar enquanto não tentar te parar. Porque se você está nessa guerra, é porque tem vitória te esperando. Se enquanto eu falava você foi se identificando com tudo isso, então escuta com atenção agora. Porque essa parte é para você. O que fazer quando você percebe que está sob ataque espiritual? Quando fica claro que esses sintomas, como o desânimo, o isolamento, a guerra na mente, os problemas em cadeia, não são apenas coincidências, mas sim sinais de que o inimigo está tentando te paralisar? A primeira coisa que você precisa fazer é orar. Mas orar de verdade. Não é só falar com Deus quando sobra tempo. É buscar com intensidade, como alguém que entendeu que está no meio de uma guerra e precisa se comunicar com o general. Derrama teu coração, mesmo que seja chorando, mesmo que seja em silêncio. Deus escuta até os gemidos da alma. E quando você ora, você já começa a mudar o ambiente espiritual ao seu redor. Mas não para por aí. Você precisa jejuar. E não é jejum sem propósito. Jejum é renúncia com direção. Escolha um propósito específico. Senhor, eu vou jejuar porque preciso vencer esse padrão de tristeza. Ou, vou jejuar porque quero forças para sair desse ambiente que está me afastando de ti. Jejum alinha seu espírito, mortifica a carne e fortalece você para resistir aos ataques mais sutis. Se alimente da palavra, porque se você não souber o que Deus diz, vai acabar acreditando nas mentiras do diabo. A palavra é espada, é escudo, é âncora. Leia, medite, se encha da verdade. Mesmo que no começo pareça difícil, insista. A palavra limpa, cura, fortalece. Ela é viva. E ela vai restaurar sua mente. E por favor, se cerque de pessoas de fé. Não lute sozinho. Não se isole. Procure pessoas que vão orar com você, te aconselhar com base na Bíblia, te levantar quando você cair. Gente que não vai te julgar, mas vai te empurrar para o centro da vontade de Deus. A comunhão é proteção. Não negligencie isso. E acima de tudo, confie. Confie que Deus está lutando por você. Mesmo quando tudo parece silencioso. Mesmo quando parece que você está sozinho. O céu está em movimento. E se o inferno se levantou com tanta fúria contra a sua vida, é porque tem algo precioso aí dentro. Você carrega algo grande. E o inimigo sabe. Agora deixa eu te dizer uma coisa com todo o amor, mas com toda a firmeza. Você é um escolhido de Deus. Você não é qualquer um. Você não é um erro. Não é um acidente. Não é mais um número nesse mundo. Você foi separado, chamado, ungido. E o chamado que Deus colocou sobre a sua vida é exatamente o motivo pelo qual o inferno se incomoda tanto com você. Você precisa entender quem você é. Precisa entender o valor que tem no reino. Porque quando você entende seu chamado, você se posiciona diferente. Você começa a viver com propósito, com foco, com ousadia. E nesse tempo em que o mundo está tão confuso, tão perdido, Deus está levantando os verdadeiros. Os que não se vendem, os que não se calam, os que suportam a pressão e continuam de pé. Então, se tudo isso que eu falei aqui hoje mexeu com você, não ignore. Reaja. Levante. Volte para o lugar de oração. Comece o jejum. Abra sua Bíblia. Se conecte com os irmãos. E diga: Senhor, eu entendi. Eu sou teu escolhido. E eu não vou mais fugir do meu chamado. Porque esse é o tempo. Não dá mais para adiar. Não dá mais para viver como se fosse espectador. Você é parte da batalha. E quem Deus escolhe, Ele capacita. Quem Ele chama, Ele sustenta. E quem se posiciona, Ele usa. Então decide hoje. Ou você continua sendo alvo, ou você se torna guerreiro. A escolha é sua. Amém?